Bom, primeiramente, para quem não me conhece, prazer, sou o Vitor, tá? Um dos cofundadores aqui da AWZ. Bater esse papo com vocês, passar alguma dinâmica geral. Vou começar falando um pouco da maturidade financeira, pensando em negócios em geral. Tá? O que a gente enxerga, trazendo essa visão até para as assessorias. Então, a gente parte de um nível de negação, que é onde o financeiro ali do negócio não tem nenhum tipo de controle, né? Não entrega nenhum tipo de relatório, KPI, não tem sistema e não tem rotina. Tá? Hoje até o mercado já evoluiu bem nesse sentido, a gente, acompanhando as assessorias, vê essa evolução. Mas a gente tem ainda algumas questões que a gente vai pegando. Então, por exemplo, o nível 2 iniciante, que a gente vendo, algumas operações já tem algum controle, alguma planilha, né, ainda o Excel, não integrado, sem confiabilidade, sem ali um plano de contas, né, um plano de contas às vezes muito raso, sem detalhar exatamente o que está acontecendo na operação, dificultando eventualmente um rateio, dificultando um alinhamento com a contabilidade. Muita operação que às vezes está fazendo fechamento ainda de 2021 da contabilidade, pegando um monte de detalhe, por falta ou de documentação ou de detalhamento do que está acontecendo no dia a dia, o contador tem dificuldade de entender o operacional. E aí a gente vai avançando, né? O dado um pouco mais impreciso, dificuldade de tomar decisão, demora muito para entender o que está acontecendo, às vezes demora mais de um mês, dois, para ter um relatório, para poder fazer e tomar a decisão. A gente avança depois para um nível mais estruturante, né? Uma operação que já tem um RP financeiro, já tem um processo um pouco mais estruturado, os dados mais precisos, processo de contas a pagar, contas a receber, já com algum nível de maturidade. Tá? E ali o resultado ainda está um pouco lento, mas já tem um provisionamento. Já consigo entender ali onde é que vai estourar meu caixa, o que pode gerar de problema, conseguir se antecipar para fazer aí um acordo com a corretora ou melhorar a estrutura de custo. Tá? Seria esse terceiro nível ali que a gente entende. Quarto nível, a gente parte para o modelo corporativo. Então, a gente já tem um plano de contas integrado com a contabilidade, que foi o ponto que eu trouxe. Detalhar realmente cada ponto ali e trazer essa visão bem clara. Ter as políticas financeiras e processos automatizados. Aqui vai desde alçada, vai desde como é que é feito o reembolso, parte de comissionamento, deixar tudo bem claro e ter um processo que rode ali mensalmente. Alguns dos processos de comissionamento, algumas operações já tocam bem, já tem aí uma visão bem clara, mas está sempre aprimorando esse processo e tendo aí uma periodicidade. E ali a gente já começa a ter resultado por produto, por equipe, por filial, né? Conseguir ver a margem de contribuição de cada produto, o resultado de cada profissional, e entender como é que isso está evoluindo ao longo do tempo. Por fim, a gente tem um nível estratégico, que a gente entende que é um nível aí já mais bem maduro mesmo, então a gente já consegue ver os três principais demonstrativos de uma empresa, que seria o DRE, o balanço patrimonial e o fluxo de caixa. Então, conseguir linkar esses três demonstrativos numa visão única, para você realmente ver no negócio. Pô, às vezes não estou gerando resultado aqui, mas meu balanço cedeu na parte passiva dessa forma, ou meu fluxo de caixa está trabalhando assim, com queima operacional, mas com ganho ali na atividade de financiamento ou de investimento. Tá? Já tenho o ROI mais claro, o KPI mais claro, já consigo fazer a distinção do que é plano, forecast e realizado. O forecast é uma dificuldade de vários setores, de entender como é que eu vou fazer esse forecast, vou fazer uma taxa, vou fazer uma regressão, vou fazer realmente o que eu tenho de obrigações para frente. E a gente tenta já alinhar isso com o plano de expansão do negócio, parâmetro de mercado, quanto que cada profissional custa, como é que eu vou fazer essa projeção para frente. E aí, por fim, já ter resultados mais ágeis, já interagindo bem operacional e financeiro. Tá? O que a gente traz aqui, né? O que a gente consegue enxergar? Então, a gente tem algumas assessorias que a gente vê ali nível iniciante, estruturante, caminhando cada vez mais para o eixo aqui do corporativo e estratégico. Esse é o caminho que a gente faz quando a gente pega o financeiro de uma assessoria, é trazer mais para cá esses pontos, focando ali no RP, plano de contas, trazendo cada vez mais para lá na frente deixar preparado para tudo que foi falado aqui, sócio capitalista, ou IPO, ou o que for o desejo aí do sentido de consolidar o mercado e trazer essa visão mais clara para todo mundo. Mas por que a gente entende, né, que essa maturidade aí está um pouco mais baixa no setor como um todo? Um pouco da ilusão da assessoria lucrativa. Então, foi falado bastante hoje, eu não vou me delongar muito, mas, por exemplo, alguns pontos que a gente traz aqui para deixar bem exemplificado para vocês. Tá? Então, por exemplo, a remuneração de sócios, que é realizada por porcentagem da receita. Então, falta definir exatamente o que é o total compensation, né? O quanto que cada sócio deveria receber, o executivo ou a área de suporte. Seria basicamente a ideia de entender, pô, se eu fosse trazer alguém para assumir essa minha função, como que eu ia pagar essa pessoa, como é que eu ia trabalhar com essa pessoa aqui, e ter isso bem detalhado ali para não ficar tudo como distribuição,
e tudo que entrar como distribuição. Ter essa visão dos dividendos ali, até a forma como eu vou fazer esse pagamento, esse bônus, se vai ser via equity, se vai ser realmente via distribuição, se vai ser com algum outro tipo de incentivo. Tá? Segundo ponto que a gente vê, isso aqui é bem comum, a gente está vendo bastante até governo trazendo, então isso não é despesa, é investimento. Né? A gente fala do governo, fala do que está acontecendo no cenário macro, mas aí no dia a dia da operação a gente tenta fazer alguma forma criativa de justificar que isso é investimento. Então, esse é um ponto que a gente traz bastante, a parte de reformas, foi falado aqui já outras vezes, nos painéis anteriores, perdão, então, de como que esse gasto está sendo tentado trazer para uma visão de CAPEX. Tá? E outra questão que a gente ouve bastante é o seguinte, essa despesa é um caixa do incentivo, né, é um dinheiro do caixa do incentivo, por isso não é operacional. E a ideia do financeiro não é eu entender de onde é que está vindo esse dinheiro, mas é a característica dessa saída. Eu tenho um caixa que veio do incentivo, ok, esse dinheiro veio para a operação, só que eu tenho que destinar bem ele para olhar o ROI. E aí até um ponto, né, quando a gente traz aqui, vamos lá, eu tenho o incentivo da corretora, sei lá, entrou lá 5 milhões, tive um investimento lá em CAPEX, depois eu vou ter uma despesa ali que o pessoal hoje trata como não operacional, que vai ao longo do tempo. Pô, isso vai de arquitetura, vai de marcenaria da obra, vai de, às vezes, capacitação da equipe, são várias questões que às vezes a gente encontra como não operacional. Vocês, até pelo papo, acho que já entendem qual que é o risco, né, de eu tratar essa despesa, ou essa saída, esse gasto dessa forma. Não sei se alguém se arrisca aí, se quiser dar uma introduzida rápida, senão eu já aprofundo aqui. Não? Não pegaram ainda? Vamos lá. O que é a ideia? Tá? Quando a gente joga isso mais para resultado não operacional, a gente acaba distorcendo todos os KPIs financeiros. Então, alguns deles que a gente tem é o ROI, ponto de equilíbrio e geração de caixa. Então, já acontece algumas operações falarem que quer ver, eu quero ver o ponto de equilíbrio com o CAPEX junto. Por quê? Porque boa parte do que era despesa está em CAPEX. Eu quero ver quanto que está saindo junto com o CAPEX para o meu ponto de equilíbrio. Então, esse é um dos pontos que a gente vê no dia a dia. A parte do ROI também. Então, eu não consegui calcular o ROI de forma clara. Acho que está falhando aqui o microfone. Não? Tá bom? Tá bom? Boa. Então, não acompanhar como é que está esse ROI, até porque vai dificultar o cálculo, quanto que foi realmente de operacional para depois fazer esse retorno. E, às vezes, o financeiro ele tem que doer um pouco. Principalmente quando eu recebo um incentivo e faço a operação expandir, é normal que eu tenha lá, entrou o acordo corretor, entrou um dinheiro, comecei a investir no negócio, comecei a investir em expansão da equipe, minha margem está caindo. E eu estou vendo isso. De novo, lá, estou vendo o filme. A minha margem está caindo, faz parte. A algum momento, eu tendo a estratégia correta, eu vou começar a fazer essa inversão para trazer captação, trazer receita, melhorar a estrutura de custo, tudo que já foi falado nos outros painéis, para você ter essa visão mais clara. No momento que você, por exemplo, começa a maquiar essa saída aqui, você não consegue enxergar claramente o que está acontecendo na sua margem. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante de tentar tratar o detalhe como realmente é, financeira, às vezes parece pontual, mas para você conseguir ver a evolução de forma correta ali, às vezes realmente doer um pouco para começar a melhorar o processo, melhorar a estrutura de custos e melhorar todo o cenário da operação em si. Aqui um exemplo que a gente traz aqui, básico de uma DRE, tá? Só para a gente bater alguns pontos, mas tá, receita operacional, não vou passar ponto a ponto, mas só para entender ali a receita operacional, alguns custos, despesas variáveis, geralmente comissionamento, originação, alguma despesa direta com o cliente. Depois a gente tem a margem de contribuição e despesas fixas em gerais ali que a gente entra como os gastos ali operacionais, né? Toda a visão do negócio. A gente traz o EBITDA, e aí com esse EBITDA a gente tem ali a parte de incentivo, parte financeira, e CAPEX e imposto sobre o lucro. Né? A gente abre o imposto, faturamento e imposto sobre o lucro justamente para ter esses indicadores no final do dia de forma mais clara. Então, o ROI que a gente traz aqui, geralmente, calcular de fato quanto que foi o EBITDA, tirar o imposto sobre o lucro, tirar o CAPEX e dividir pelo CAPEX para ver a taxa de reinvestimento, quanto que gerou de retorno para o negócio. A partir do momento que eu fico jogando despesa, que do resultado deveria ser despesa fixa por resultado no operacional, eu maqueio o meu EBITDA, né, e maqueio todo o resto da minha análise de ROI para ver se realmente eu estou tirando esse dinheiro que veio da corretora e alocando ele de forma mais rentável possível. Tá? Aqui a gente traz outros 2 pontos também, que é interessante falar para vocês, que é o meu ROI ele tem que ser maior que o meu crescimento. Porque a minha taxa de reinvestimento, quanto mais eu invisto em luva, se eu não estou gerando retorno,
eu vou ter que cada vez trazer mais dinheiro para manter as luvas, para depois renovar os acordos, para ter esses profissionais dentro da operação. Então, sempre cuidar nesse sentido de quanto que eu estou tendo de ROI e quanto que está o crescimento do meu negócio, alinhado também com o segundo ponto, que seria o custo de capital. Então, alinhar bem esse retorno com o custo de capital também e entender um pouco do momento de mercado. Que momento que eu vou agressivar mais, que momento que eu vou agressivar menos, entender o macro. Foi um ponto que o Patrick trouxe ali também, inclusive, da parte das corretoras, às vezes o momento de ou fazer acelerar na curva, ou às vezes dar uma estopada, ver como é que está o cenário para entender o momento de agressivar ou não. Tá? Sobre os demonstrativos, né, aqui eu trago outros 2 demonstrativos que às vezes se confundem muito no dia a dia e mistura DRE com fluxo de caixa, gerencial com contábil, caixa e competência. Então, são algumas questões que a gente pega no dia a dia, que a gente tenta bater bastante isso com os gestores, mas a gente tem, partindo já da DRE, então já um pouco detalhada para vocês, né? A gente já pegou agora nessa conversa. A parte do balanço patrimonial, então, que é legal você ter essa visão bem clara do que eu estou gerando da DRE e o que isso está impactando no meu balanço, né? O que é conta de balanço, o que de fato gerou, tirou riqueza do meu negócio e não deveria entrar na DRE, mas sim no balanço. E, por fim, o fluxo de caixa ali aberto para o que é operacional, o que é investimento e o que é financiamento, para deixar bem claro o que eu tinha no início, o que eu gerei de caixa, o que tenho no final, e ver o que áreas da empresa geraram caixa, que áreas da empresa tiraram caixa e se está fazendo sentido. Às vezes você está queimando caixa, mas está fazendo sentido porque, de novo, estou vendo o filme, estou vendo o que está evoluindo, se está melhorando ou não o meu cenário. Tá? Então, outros pontos que a gente traz aqui, o Felipe até comentou, eu vou até ter que botar no partnership lá para a gente, as apresentações aí, roubou bastante minha fala aqui, mas vamos lá. Os sócios que não recebem Prolabore, tá? Esse é um ponto que a gente pegou aqui com o pessoal, que é um risco fiscal. A gente estava olhando várias operações com sócios que participam da operação e não recebem Prolabore. O que é o risco aqui? Tá? O risco é, eventualmente, uma auditoria, a Receita, entender que toda a distribuição que teve é parte de remuneração desse sócio. Então, pensa, retroagir 5 anos, botar todo o encargo trabalhista ali em cima, INSS, imposto de renda, tudo a cargo da PJ para pagar, e mais uma multa que gira ali em torno de 75%. Então, é um risco fiscal que você tem ali, que inclusive, para o caixa, geraria um problema muito grande. Então, a gente está trazendo isso para vários dos nossos parceiros, alguns já até o contador ou o advogado já tinha comentado sobre isso, né? Mas é um ponto de começar a fazer essa migração, começar a pensar nesse sentido, de pegar principalmente os sócios mais relevantes, quem tem um comissionamento maior, ou quem tem ali algum tipo de remuneração maior, pensar nessa ideia já de trabalhar com o Prolabore. Tá? É uma questão que a gente traz aqui, que a gente ficou bem assustado quando a gente começou a entrar de fato dentro das operações. Isso, inclusive, já tem premissa de outros setores, setor de imobiliária já teve questões nesse sentido, e tem hoje, a parte de cooperativa também já tem aí um entendimento de corrigir essas defasagens. Tá? Então, acho que é um cuidado legal, é uma bomba relógio, pensando no setor. Tá? Os acordos de sócio desatualizados, então, que a gente traz ali, alinhar o financeiro com o acordo de sócio, né? Garantir ali, não ter uma ruptura societária. Então, a gente comentou, o Felipe comentou bastante aqui de sócios saindo, conversando lá no café também, bastante gente reclamando, às vezes, de cisão, de tirar executivo. Então, ter esse acordo claro e, principalmente, pensando na saída. Né? No começo é só maravilha, né? É igual casamento. Né? No começo é meu bem, e no final, meus bens. Né? Então, detalhar bem o que a gente vai pensar na entrada e na saída e como que isso vai ser impacto no caixa e se eu vou estar preparado para uma eventual saída, como é que vai ser o cenário nesse sentido. Tá? E a baixa transparência, também já comentado, de entender ali, para cada sócio da operação, como é que está sendo essa evolução, como é que ele está participando daquilo, se ele já gerou margem ou não gerou margem, e eventualmente ele vai vir numa negociação, vai pedir alguma demanda específica, você tem ali o argumento do valor que realmente essa pessoa gerou, o que ela está, digamos, devendo para a operação em relação ao resultado, e você conseguir argumentar ali na conversa com números, com um detalhamento para esse profissional. Tá? O que a gente fala aqui de não acompanhar DRE específica? Então, mais da metade dos profissionais não geram lucro, esse número chega perto de 70%. Né? Então, investe-se em luvas, mas não mede o retorno desse dinheiro investido. Então, esse é um ponto importante que a gente levanta, é uma questão que a gente puxa a orelha também do pessoal, e a gente está trabalhando junto para cada vez mais deixar isso o mais claro possível, para quem está trazendo profissionais e executando plano de expansão,
como para quem está recebendo a luva lá no final do dia conseguir também enxergar o que está acontecendo. Filiais caras e que geram pouco resultado. Então, vou lá e invisto, às vezes, 2 milhões numa filial para uma área específica, fiz, às vezes, com estudo de mercado, que poderia ter sido um pouco mais elaborado. Mas e aí? Qual que será o retorno que eu preciso ter para pagar essa filial, para gerar de retorno? Quanto tempo isso vai demorar? Então, esse risco vale a pena seguir? Aí ele volta lá de novo, né? O ROI, com crescimento, com custo de capital. Vale a pena eu assumir esse risco agora? Vale a pena eu pensar em alguma outra questão ou pensar em alguma consolidação? Então, são pontos também que o financeiro, alguém como o papel do CFO, com o braço direito do CEO, para ajudar realmente nessa tomada de decisão. Tá? Dificuldade de definir rateios de produto. Então, às vezes existe muita confusão. Né? Estava até conversando com alguns parceiros essa semana. O que é centro de custo? O que é área de produto? Como é que eu vou fazer essa distribuição? Tá? Então, a gente ajuda bastante nesse sentido. Do tipo, não tenho ninguém alocado na parte de renda fixa, por exemplo, então não vou ver a margem de contribuição da renda fixa. Não faz sentido, eu estou olhando por produto. Se eu não tenho ninguém alocado naquela área, ela vai me gerar uma margem melhor, vou talvez pensar em algum investimento naquela área, ou tem uma outra área que está com uma margem negativa menor, mas o erro que a gente entende, às vezes, é assim, não tem ninguém lá, então vou ratear entre todos os outros produtos. Aí você prejudica todas as outras áreas, todos os outros produtos, porque aquele produto específico não tem lá uma área, uma estrutura, mas, querendo ou não, é um produto que vale a pena olhar ali a margem de contribuição. Da mesma forma que eventuais produtos, então, comentário aqui da parte de FII, ou às vezes a parte de learning, a parte de educação, ou de curso, o que for, de você, às vezes, estar gerando uma margem negativa nesse produto, você está vendo que está dando prejuízo, mas existe uma estratégia de longo prazo que aquilo vai converter para outras frentes, ou que a gente vai fazer alguma rodada e vai fazer virar aquele produto. É legal que você consiga enxergar. Tá? A gente brinca aqui, às vezes o pessoal reclama que eu não deixo as planilhas verdes. Meu trabalho é mostrar que está vermelho se está vermelho, e se está verde, mostrar que está verde lá o resultado. Né? Então, quando é para doer, vai doer, quando o dia que conseguir converter, vai ser melhor ainda, a gente comemora junto. Outros pontos que é a parte mais de processo, né, de dia a dia. Então, a parte de comissionamento, a gente vê que evoluiu muito, até tem alguns players de mercado que auxiliam já nisso, a gente tem bastante contato com esse pessoal para facilitar esse dia a dia e tirar isso do dia a dia de dentro da operação. Vai chegando perto do dia 15, é aquela loucura, para apurar tudo, fazer pagamento, deixar tudo em dia. E alguns pontos que faltam de processo do tipo, aqui tem mais exceção do que regra, né, o pessoal fala. Então, se for acontecer tal coisa, é 50%. Se não, é 50%, mas tira 20%. Aí, se é o outro assessor, daí não é 20%, tira 15%. Isso fica uma loucura no dia a dia para você gerenciar e também para explicar para quem está vindo para o negócio. Então, a gente trabalha muito no plano de carreira, inclusive para alinhar essa frente, para facilitar a explicação, para o pessoal ficar claro e para no dia a dia o operacional ter mais confiabilidade. Tá? Quanto mais você deixa complexo, mais dificulta. Então, vem até de outros setores, de outras indústrias. Se eu puder fazer um negócio que seja simples e que atenda bem e que deixe o pessoal satisfeito, temos que tentar simplificar o máximo possível aí. Tá? E alguns pontos de antecipação. Então, quanto mais modelo corporativo você tem que ter prazos. Né? Então, se o pagamento é dia 15, o dia 15 caiu no final de semana, caiu no feriado, paga no próximo dia útil. Então, não faz todo o negócio de antecipar, de fazer toda uma loucura, que gera um monte de trabalho, um monte de transtorno para o time do financeiro, para o time de gestão que tem que ficar aprovando. Então, acho que tem esses alinhamentos aí que são coisas pontuais, mas que no dia a dia vão se somando com outros processos, por exemplo, de reembolso também, que dificulta o dia a dia da operação de ficar sempre ali apagando fogo, sempre tendo que correr atrás e não ter ali um mínimo de previsibilidade, inclusive de caixa nesses casos. Tá? Governança financeira, então, não definir a alçada, não definir o quanto que é o ponto que cada pessoa ali dentro pode trabalhar. E aqui a gente traz também o sócio, às vezes, com hora cara, aquele sócio que tem ali um papel mais executivo, operacionalizando muito o financeiro, inclusive com inclusão, às vezes, de pagamentos, alguma coisa nesse sentido. Tá? Também acaba, eventualmente, trazendo essa visão para o financeiro aí um pouco mais prejudicada. Aqui eu estou puxando bastante a orelha, tá? Porque realmente é o ponto de mostrar os pontos por que a maturidade a gente tem de estar mais baixa, não são todas as operações, mas o mercado como um todo, quando a gente pega, quem é nosso parceiro aqui já conversa, já entende o que a gente está trazendo e já está nesse processo de evolução também. E a divulgação de resultados, né? Ter um padrão de data, de formato, de como é que eu vou apresentar, para ficar fácil para quem vê o resultado, sempre ter ali a mesma visão e conseguir acompanhar a evolução desse resultado. Tá? Aqui avançando, então como é que a gente consegue ajudar isso com a plataforma? Então,
tendo a visão de trazer toda a parte do financeiro, a gente integrado ali com o ERP, integrado com as planilhas de comissionamento, ter tudo fácil ali para você acompanhar a visão completa, já junto com o CapTable, Partnership, tá? Certificação digital. Então, deixar toda essa plataforma de partnership que é alinhada com o financeiro, que é aquele último pilar daquela nossa metodologia, né? Então, análise estratégica, remuneração, expansão e a parte financeira para montar todo o partnership, que é a visão que a gente tem ali dentro. Tá? O último ponto aqui de falar de prioridades 23, desculpa. Até passei um pouco mais rápido financeiro, né? Muitos dos pontos já tinham sido abordados, até a gente entender um pouco do horário, então tentei passar um pouco mais rápido e quis deixar para vocês também trazerem aí alguns pontos que vocês tenham de dúvida, alguma questão. Fiquem à vontade para a gente bater esse papo também, não ficar só eu falando aqui, acho que é legal ter essa troca. Fiquem à vontade aí. Mas toda alteração contratual vocês vão fazer também? Então, essa é uma frente que a gente está começando a estudar junto com a parte de contabilidade que a gente está pegando junto do Middle. O Felipe até trouxe ali anteriormente. A gente já está fazendo financeiro, o back-office, né, que seria a tesouraria, a controladoria, alinhando com a contabilidade, inclusive, das assessorias, e com todo o pessoal que está dentro do Middle, do plano de carreira, e deixar tudo redondo. A alteração contratual é uma das frentes que a gente está começando a enfrentar agora e atacar para facilitar esse dia a dia de vocês. Tá? Até, inclusive, nas prioridades aqui, acho que vai ficar um pouco mais claro. O pessoal está cobrando ali a gente. Acho que só para também tentar responder, e eu acho que a gente vai abrir agora para o Q&A, e aí a gente vai respondendo todo mundo junto. A alteração contratual, por exemplo, a gente já está fazendo de acordos de sócios e termos preliminares. Tá? A alteração contratual, que é o contrato social, para quem a gente começar a assumir a contabilidade agora a partir de 2023, a gente vai começar a fazer periodicamente também. Tá? Então, fica tranquilo que também vai funcionar. E aí, agora eu acho que o detalhe da alteração contratual e o grande ponto aqui da gente pegar é aquilo que o Vitor trouxe com o que a gente discutiu ao longo do dia, que é você conseguir identificar o profissional que você precisa reter. E aí sim, a partir da DRE Interpol, esse profissional gerou resultado suficiente, eu preciso atualizar o contrato com esse profissional para conseguir reter ele, o nosso jurídico ativamente via plataforma, junto com o gestor, atualizar e mandar lá para dentro. Então, eu só queria pedir, o Vitor mostrou ali a plataforma, a gente vai disponibilizar um vídeo para vocês também, só para vocês entenderem um pouquinho como é que vai funcionar a plataforma, principalmente para quem tem alguns parceiros agora, e aí depois a gente vai entrar numa sessão de perguntas e respostas, e aí a gente vai sentar aqui, eu acho que só para a gente organizar rapidinho e a gente consegue aprofundar tudo, tá bom? Então, consegue soltar o vídeo? Só para a gente mostrar um pouquinho da plataforma, para não perder o meado da plataforma ali. Geramos um ecossistema completo para as assessorias para aumentar produtividade operacional e financeira. Não apenas estruturamos, mas atualizamos e participamos do dia a dia do negócio. Todo o gerenciamento da sua empresa poderá ser realizado através da nossa plataforma de partnership. Por meio da nossa plataforma, você consegue acompanhar em tempo real como está a custódia, clientes ativos e evolução do AUC do seu escritório, planos de metas global e individual. Fazemos a integração com certificação digital e ClickSign, principais corretoras, B3 e RP. Faça suas análises e gestão baseado em dados pelas visualizações por PJ, por profissionais e por produto ao longo do tempo, conseguindo assim ter agilidade na contratação e desenvolvimento do seu time. AAWZ. Aqui só para reforçar, pessoal, toda a plataforma ela serve para dar escala para a gente conseguir atender todo mundo. Acho que o grande ponto aqui é que a plataforma, junto com a equipe de consultores, que vai conseguir entregar o serviço da forma como a gente está se propondo, para gerar o crescimento, para gerar a margem e gerar a lucratividade do negócio.